Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos continuar então com a leitura da Bíblia Sagrada. Quero aproveitar a oportunidade para pedir que você compartilhe esse canal, essa iniciativa com seus familiares, amigos e conhecidos. O nosso foco hoje é o capítulo 21 do segundo livro de Samuel. Vamos lá? Os descendentes de Saul são mortos. Durante o reinado de Davi, houve uma grande fome que durou 3 anos seguidos. Por isso, Davi consultou a Deus, o Senhor, e ele respondeu: Saul e a sua família são culpados de assassinato. Ele matou o povo de Gibeão. O povo de Gibeão não era israelita. Eles eram um pequeno grupo de amorreus que os israelitas tinham prometido proteger. Mas Saul havia tentado acabar com eles por causa do interesse dele pelo bem do povo de Israel e de Judá. Então, Davi chamou o povo de Gibeão e disse: O que posso fazer por vocês? Eu quero pagar pelo mal que lhes foi feito, para que assim vocês abençoem o povo de Deus. Eles responderam: A nossa questão com Saul e a sua família não pode ser resolvida com ouro nem com prata. E também não queremos matar nenhum israelita. Então, o que querem que eu faça por vocês? Perguntou Davi. Eles responderam: Saul quis nos destruir para que não sobrasse nenhum de nós em nenhum lugar de Israel. Entregue-nos então 7 homens descendentes dele, e nós os enforcaremos diante de Deus o Senhor em Gibeá, a cidade onde nasceu Saul, o rei escolhido pelo Senhor. Eu entregarei, respondeu o rei. Mas, por causa do juramento que ele e Jonatas tinham feito um ao outro, o rei não deixou que fosse morto Mefibosete, que era filho de Jonatas e neto de Saul. Porém, pegou Armone e Mefibosete, os 2 filhos que Rispa, filha de Aias, tinha sido de Saul. Pegou também os 5 filhos que Merabe, filha de Saul, tinha tido de Adriel, filho de Barzilai, da cidade de Meolá. E Davi entregou os 7 ao povo de Gibeão, e eles os enforcaram no monte, diante do Senhor. E todos os 7 morreram juntos. Isso aconteceu no fim da primavera, no começo da colheita da cevada. Então Rispa, concubina de Saul, pegou um pano grosseiro e com ele fez um abrigo sobre uma rocha. E ficou ali desde o começo da colheita até o dia que as chuvas do outono caíram sobre os 7 corpos. E não deixou que as aves se aproximassem deles, de dia, nem os animais selvagens, de noite. Quando soube o que Rispa tinha feito, Davi foi e tomou dos moradores de Jabes de Gileade os ossos de Saul e do seu filho Jonatas. Os moradores de Jabes haviam retirado os corpos da praça de Bet-San, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul, no monte Gilboa. Batalhas contra os gigantes filisteus. Davi então colocou os ossos de Saul e de Jonatas junto com os ossos dos 7 homens que haviam sido enforcados. Sepultaram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, o pai de Saul, na cidade de Zela, no território da tribo de Benjamim. Tudo o que o rei mandou foi feito. E depois disso, Deus respondeu às orações do povo pelo seu país. Houve outra guerra entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram e lutaram contra os filisteus. Durante a batalha, Davi ficou muito cansado. Um gigante chamado Isbi-Benob tinha uma lança de bronze que pesava mais ou menos 5 quilos e estava usando uma espada nova. Ele pensou que podia matar Davi. Mas Abissai, cuja mãe era Zeruia, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. Então os soldados de Davi fizeram a promessa de nunca mais deixar que Davi saísse com eles para a guerra. Eles disseram: O Senhor é a esperança de Israel, e nós não queremos perdê-lo. Depois disso, houve outra batalha contra os filisteus na cidade de Gobe. E Sibecai, da cidade de Ussa, matou um gigante chamado Saf. Houve mais uma batalha contra os filisteus em Gobe.
E Elanã, filho de Jair, de Belém, matou Golias, da cidade de Gate. O cabo da lança de Golias era da grossura do eixo de um tear de tecelão. E houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um gigante, descendente dos antigos gigantes, que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé. Ele desafiou os israelitas, e Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes dos gigantes da cidade de Gate, e foram mortos por Davi e os seus soldados. Bem, o capítulo 21, então, traz 2 histórias principais. A morte de descendentes de Saul, e a batalha de Davi e os seus soldados contra gigantes. Na primeira parte, é interessante perceber que Deus fala para Davi que a causa da grande fome que estava assolando o reino eram os pecados de Saul e de seus familiares. E diz então que Davi precisava resolver isso com o povo de Gibeão. O povo de Gibeão pede 7 homens descendentes de Saul e os mata. Davi entrega esses 7 homens, o que é ainda mais surpreendente. Vejam que nessa época, no Antigo Testamento, Deus entendia que os pecados tinham que ser, eu diria, compensados. E nesse caso foi a morte de 7 descendentes de Saul. Na segunda parte, temos aí a batalha de Davi contra gigantes. Nós devemos nos lembrar, da famosa luta de Davi contra Golias, quando Davi ainda era apenas um tocador de ovelhas. Mas, novamente, Davi luta contra gigantes, não só Davi, mas os seus soldados. Minha reflexão pessoal sobre isso é que, a partir do nascimento de Jesus, não é necessário para compensar um pecado, cometer um outro pecado. Podemos perdoar os nossos irmãos, apesar dos pecados que foram cometidos contra nós. E a respeito dos gigantes, realmente é uma história muito fantástica, porque naquela época existiam essas pessoas diferenciadas, mas mesmo assim Deus, por meio de Davi, os matou. Para mim, isso demonstra que, independente do tamanho da briga, da batalha que nós devemos enfrentar no nosso dia a dia, se estivermos com Deus, podemos sim vencer. Era isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo capítulo.